Saudações, bem-vindos ao Além da Moldura. Vocês se lembram do anime Yu-Gi-Oh! Esse anime estreou no Brasil nos anos 2000 e se tornou uma febre entre os jovens. Ou seja, sinto te informar, se você se lembra, você não é mais jovem. Mas enfim, um dos motivos do sucesso do anime foi o seu sistema de batalhas indiretas, em forma de duelos de cartas. A criatividade dos duelos, aliada à rivalidade dos personagens e a fórmula shonen da história, fizeram a infância de muitas crianças mais divertidas. Mas é claro, ter saído as cartas do jogo para que o público pudesse ter a experiência de uma batalha de monstros de duelo e se sentir parte da história contribuiu para o seu sucesso. O anime foi baseado em um mangá criado por Kazuki Takahashi. O autor era um grande fã dos jogos de mesa e queria criar uma história que homenageasse os jogos que tanto gostava. Inclusive, o nome inicial seria uma referência ao jogo de cartas Magic the Gathering, o que acabou não dando certo. Seu objetivo era introduzir o jovem na cultura dos jogos de mesa, que estimulava a interação social diferente dos jogos eletrônicos, segundo ele. No mangá, diferente do anime, há outros jogos além de monstros de duelo, e talvez essa adaptação focando em um único jogo tenha ajudado a sua popularização. Afinal, Yu-Gi-Oh! Já foi parar no livro dos recordes como o jogo de carta mais bem sucedido do mundo. Então, acho que o autor conseguiu atingir o seu objetivo. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que ele poderia ser usado nas escolas? Será que não dá para aproveitar uma obra tão criativa assim na área da educação? Bom, acabou sendo duas perguntas, mas eu acredito que sim. Acho que esse jogo tem qualidades para ser uma valiosa ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem, e vou explicar os motivos que me fazem pensar assim. Muitos professores relatam as dificuldades decorrentes da falta de interesse dos alunos pelo conteúdo das atividades em sala de aula. Ainda mais nos dias de hoje, onde o professor precisa disputar a atenção dos alunos com as redes sociais e os mais sofisticados algoritmos que já são feitos com o propósito de prender a atenção das pessoas. Esse desinteresse acaba refletindo na aprendizagem e no desempenho dos alunos, deixando os professores ainda mais desmotivados, o que acaba gerando uma grande bola de neve. Dois dos maiores motivos para a alta taxa de evasão escolar relatada pelas pessoas e listadas em algumas pesquisas é a questão financeira e o desinteresse. Essa interrupção dos estudos acaba impactando negativamente a vida das pessoas, por não terem aprendido de forma correta informações e conhecimentos que são usados no dia a dia das pessoas, como o caso da adição, da subtração, de ler ou até escrever, o que deixa elas mais suscetíveis a serem vítimas de golpes e manipuladas com desinformações. Sendo assim, algumas pessoas, quando têm a oportunidade, buscam retomar seus estudos, cansados de sofrer com a execução de algumas atividades, tendo que depender da boa vontade de terceiros, até mesmo para solucionar alguns problemas simples do cotidiano, ou algumas vezes para tentar uma nova vaga no mercado de trabalho. Mas o que isso tem a ver com Yu-Gi-Oh? Bom, partindo da necessidade da aprendizagem da matemática para a vida social das pessoas, e considerando o estigma das provas construído ao longo da história como uma forma de punição e pressão exercida nos alunos, acredito que uma estratégia seja utilizar os jogos para estimular o raciocínio lógico de forma lúdica. Pensando na educação de jovens e adultos, que por meio do EJA buscam retomar seus estudos, caberia ao professor buscar formas diferenciadas de se motivar o aluno, considerando que ele já é um adulto. Partindo dos conhecimentos prévios e pessoais do aluno do EJA e buscando incentivá-lo ao estudo de matemática de forma leve e prática, e considerando o desgaste e cansaço físico e mental que o adulto pode apresentar devido ao estresse do trabalho, tanto doméstico quanto profissional, que a vida adulta nos apresenta, o jogo do Yu-Gi-Oh! Se torna uma ferramenta vantajosa para o processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que o aluno possa jogar e se divertir, até fora do ambiente escolar, com sua família e amigos, e continuando aprendendo por meio da interação social que o jogo proporciona. As regras do jogo são as seguintes. Cada jogador inicia o duelo com 8.000 pontos de vida. Os pontos de vida diminuem como resultado dos cálculos de dano após a batalha. Você vence o duelo se reduzir os pontos de vida do seu adversário a 0. Se seu adversário reduziu os seus pontos de vida a 0 primeiro, você perde. Se os dois jogadores chegarem a 0 pontos de vida ao mesmo tempo, o duelo é declarado empate. Se durante um duelo qualquer um dos jogadores ficar sem cartas e não puder comprar mais cartas, ele perde. Tendo isso em mente, um bom jogador deverá fazer valer suas cartas.
Algumas das cartas possuem uma condição especial em seu efeito, que quando alcançada, vence o duelo. As cartas do jogo apresentam pontos de ataque e defesa variados, indo de 0 a mais de 3.000. Esses valores facilitam a associação às situações da vida cotidiana do aluno, ficando mais fácil de estabelecer correlações, como o valor de uma compra, a conta de luz, o aluguel e até o salário do mês. Por existir um anime onde os personagens jogam o jogo, pode acabar servindo de incentivo e comparação dos cálculos feitos no desenho com a experiência dele jogando em sala de aula, podendo facilitar na aprendizagem das contas de adição e subtração. O professor assume o papel de mediador da aprendizagem, auxiliando os alunos na execução dos cálculos do jogo em sala de aula. E pensando nos alunos que apresentam TDAH, por exemplo, uma aprendizagem mais interativa acaba por funcionar melhor do que uma passiva. Com o interesse do estudante a respeito do jogo e o apoio do próprio desenho que explica as regras de forma didática ao seu público, e a experiência prática com as cartas físicas para executar atividades, podendo utilizar material de apoio para facilitar a execução das contas, e o professor auxiliando na execução das contas. O foco do aluno sai da conclusão da atividade e vai para o jogo em si, mostrando uma nova visão sobre a matemática, tentando quebrar os preconceitos construídos dessa disciplina ao longo dos anos, e buscando reverter a pressão que aprender uma nova atividade exerce, diluindo o estigma que se tem de ser difícil aprender algo novo depois de velho, adicionando um caráter mais prático à atividade, correlacionando com a vida do aluno. Espero ter passado um pouco da visão sobre o uso de jogos no contexto educacional para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. O de hoje foi o Yu-Gi-Oh!, mas existem muitos outros jogos que podem ser utilizados com esse propósito. Uma das mensagens que o autor queria passar com a sua história era de amizade e o poder que acreditar em si mesmo tem. E essa é uma ótima mensagem a ser difundida em sala de aula. Bom, por hoje é só. Até mais.